Tudo pronto, então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão, meus amigos e minhas amigas, guerreiros e guerreiras aí das carreiras policiais? Tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você, concurseiro, e para você, concurseira aí. Como é que vocês estão? Estudando bastante? Acredito que sim, espero também que sim. Galera das carreiras policiais, estamos aí na atividade, viu? Estamos aí na atividade. Vamos começar já falando aqui o que eu sempre inicio os vídeos falando. Quem fala é o Jardel, professor, mentor, pesquisador em Direito. Vídeo de hoje daremos continuidade aí ao nosso edital da Polícia Militar do Estado de Alagoas, o concurso, né? E hoje eu trouxe um tema de Direito Administrativo que caiu em todos os concursos aqui da Polícia Militar em que o CESP organizou. Tema bom, a gente vai fazer uma revisão geral dele, que é responsabilidade civil do Estado, tá? Se você está curtindo aí as aulas, se você está curtindo esse tema, não esquece aí de deixar o like, tá? Não esquece de se inscrever no canal também. E o mais importante, compartilha esse vídeo aqui, para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas. E ajudar também mais e mais pessoas. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Vocês sabem que eu sou muito objetivo aí. Não sou de enrolar muito. Então vamos que vamos. Galera, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, o que é que a gente está falando? Vocês precisam lembrar com relação a isso que a gente está falando de uma parte do direito administrativo em que é possível o Estado, é possível responsabilizar o Estado, tá? Por alguma conduta tanto omissiva quanto uma conduta omissiva, tá? Então, ou seja, tanto por uma ação, tanto quanto por uma omissão. Então, aqui, na parte de responsabilidade civil, a gente vai entender como é que a gente consegue responsabilizar o Estado pelos atos que ele praticar. Sejam atos efetivos, sejam atos de ação, ou sejam atos de omissão. Ponto importante, aqui também a gente vai ver que, galera, quando vocês entrarem, quando vocês passarem o concurso da Polícia Militar, vocês representarão o Estado também nas funções de vocês, tá? Então, diversas vezes eu vou trazer exemplos utilizando a Polícia Militar, utilizando o pessoal da Segurança Pública, tá? Então, ponto bom, ponto legal aqui da gente buscar entender como é que esse tema funciona. Lembrem também, a título de prova, que esse tema aqui é um tema em que a gente está trabalhando uma espécie de responsabilização da administração pública e essa responsabilização é extracontratual. Professor, por que extracontratual? Porque aqui, gente, a gente não tem o Estado firmando um contrato com qualquer que seja, qualquer pessoa que seja, tá? Aqui é uma ação do Estado, é uma infração que decorre, mas que não tem relação de contrato entre o Estado e a pessoa que foi atingida, né? Então, são situações em que o particular ele não tem vínculo contratual com a administração pública, tá? Primeiro ponto importante aí, porque vocês possuem no edital de vocês aí o tema de contratos administrativos e licitação. A parte de contratos, a gente tem uma outra responsabilização do Estado. Ele não cumpre o contrato, por exemplo. E aqui a gente está falando da responsabilidade extracontratual, em que o Estado será responsabilizado e em que ele responderá aí por situações extracontratuais que não dependem de um contrato. Fechou? Vamos seguir. Então, quais são aí qual é a teoria, qual é o que é que justifica a punição aí do Estado, né? A gente tem, gente, uma teoria. Vocês vão perceber que esse tema é um tema muito teórico, tá? Mas é um tema legal e cobrança e até para responder as questões. É um tema muito teórico e a gente tem uma teoria e ela fundamenta a cobrança aí do Estado pelas suas ações ou pelas suas omissões, né? E essa teoria se chama teoria do risco, tá? Ela é dividida, essa teoria é dividida em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. A gente vai entender essas duas aqui ao longo das aulas, tá? No geral, no gênero, ela é uma teoria publicista, da qual a gente tem aí uma teoria do risco
que é dividida em espécies da teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Quando a gente fala da teoria do risco administrativo, os administrativistas ou o direito administrativo diz que se admite a responsabilização objetiva do Estado pelas condutas lícitas ou ilícitas praticadas por ele. Então, tanto uma conduta lícita quanto uma conduta ilícita, ela pode ser cobrada do Estado, tá? Ainda para essa teoria, o particular, ao procurar o ressarcimento pelos atos realizados pela administração, dispensa a demonstração do elemento subjetivo. Galera, pausa. Preste atenção no que eu vou dizer agora, vejam só. A teoria do risco administrativo, ela fundamenta uma responsabilidade que vocês vão ver muito em prova, como no seu estudo aí, na sua apostila, no seu livro, que é a responsabilidade objetiva da administração. Quando o administrativista diz, olha, o Estado ele é objetivamente responsável por alguma coisa, isso quer dizer que a pessoa que foi vítima, então a pessoa sobre a qual recaiu aí a conduta tanto lícita ou ilícita, ela não precisa demonstrar que o agente público agiu com dolo ou culpa, tá? Então imaginem aí a seguinte situação. Você está me assistindo, você que está me assistindo vai tá andando na rua, tá? Você está andando na rua e eu sou um motorista de uma ambulância aqui do meu município. Você andando na rua, tranquila, e eu, por negligência, atinjo você aí com a ambulância, ou seja, com um carro que é do município, da administração direta. Eu atinjo você, causo danos a você, aí tanto dano, um dano material, quebrei alguma coisa sua, ou um dano físico aí, ofendi a sua integridade física, tá? Você pode ajuizar uma ação, você pode entrar com uma ação contra o Estado, para que o Estado ressarça aí, para que o Estado, ele então, lhe indenize, é possível. O Estado vai te indenizar por uma conduta minha, que estava na atuação do Estado. Então, eu estava ali representando o Estado, e você pode ajuizar essa ação cobrando uma indenização do Estado, tá? Quando você que está me assistindo entrar com a ação lá com o seu advogado, o advogado ele não precisa demonstrar que eu, Jardel, servidor, estava negligente. Eu, por exemplo, estava mexendo no celular. Não. Tá? Não precisa. Simples fato de ter acontecido o dano já é possível. Aqui é possível que se ajuize a ação sem precisar demonstrar tanto dolo, ou seja, a vontade, quanto a culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Então, isso é o que diz aí a teoria do risco, precisamente a responsabilidade objetiva da administração, tá? Então, vamos seguir. Essa responsabilidade objetiva, ela tem disposição na Constituição, tá, galera? Então, está disposto lá na Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º. Olha o que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A gente vai entender esse final aqui ao longo das aulas, como é que acontece aí esse direito de regresso que vai ser feito pela administração pública, tá? Eu vou explicar para vocês com calma como é que isso vai funcionar. Vamos seguir. Então aqui, galera, para que o Estado, aliás, para que o particular, ele demande o Estado, como eu disse a vocês, é preciso aí que baixe a comprovação aí da conduta, e essa conduta seja uma ação ou uma omissão, mais o nexo causal, mais o resultado, tá? Então precisa que o agente ele haja de forma ativa, fazendo uma ação ou uma forma negativa, numa omissão, mais o nexo causal, mais o resultado, tá? Então, lembra que, vou sempre lembrar isso para vocês, particular não precisa demonstrar dolo ou culpa na conduta, tá? Então, na responsabilidade objetiva,
a gente, você que foi vítima, não precisa demonstrar aí dolo ou culpa, tá? Então eu já trouxe para vocês uma questão para ilustrar bem como é que isso funciona na prática. Tem essa parte teórica e como é que isso funciona, vai funcionar aí na prática. Vê só. Caso uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas se envolva em um acidente de trânsito com um veículo particular, então pausa aqui, veja o que aqui diz a questão. Uma viatura do Corpo de Bombeiros, então perceba que é uma viatura do Estado, se envolva em um acidente de trânsito com um veículo particular e disso resultem danos materiais e morais ao condutor. Então, que condutor? Condutor do veículo particular. Este não será indenizado pelo Estado se não for provado culpa ou dolo do condutor da viatura, subsistindo a responsabilidade subjetiva do Estado. E aí, galera, pausa o vídeo, responde certo ou errado. Retomando aí, errado, tá, galera? Alternativa errada. O que é que tá o erro aqui? Tá errado quando a questão diz que o particular não será indenizado pelo Estado se não for provado culpa ou dolo. Não, galera. Lembrem que quando a gente fala da responsabilidade do Estado, fala aí mais na responsabilidade objetiva, ou seja, eu não preciso provar culpa ou dolo do condutor, tá? E o outro erro aí diz respeito ao nome, à nomenclatura da responsabilidade, porque a questão diz que subsiste a responsabilidade subjetiva. Na verdade, é a responsabilidade objetiva. Beleza, gente? Então, gabarito aí errado, cuidado aí com relação à responsabilidade objetiva, e a gente já viu aí, saindo da teoria, já viu na prática, já viu em questões como é que isso funciona. Show? Vamos seguir. Gente, eu vou retomar aqui um slide só para vocês perceberem uma coisa. Ó. Eu disse a vocês que para que a gente configure aí a responsabilidade do Estado, a gente precisa da conduta, tá? Então essa conduta ela tem que ser uma ação ou uma omissão, mas também precisa de um nexo causal. Gente, o que seria um nexo causal? Deixa eu trazer aqui para mim. O que seria o nexo causal? Seria a ligação entre a conduta do agente ao resultado. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta, ó. Percebam que nessa mão é a conduta, tá? Então, minha conduta ela tem que se ligar ao resultado que aconteceu. Como é que isso vai se ligar? Como é que eu ligo isso aqui? A partir do nexo causal. Esse nexo causal é extremamente importante quando a gente fala em responsabilidade civil, tá? Galera, prestem atenção. Fala da responsabilidade, o nexo causal é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente cortar esse nexo causal, imaginem aqui uma tesoura, a gente corta esse nexo causal, o Estado, consequentemente, não responderá. Tá? Então, se houver o corte aí, a partir de uma tesoura, tá? Se tiver uma tesoura e essa tesoura cortar um nexo causal, o Estado não mais responderá. Professor, e cadê? Onde é que está aí? Onde é que está aí essa tesoura? Onde é que eu posso cortar um nexo causal? Quando vocês pensarem ou lerem a palavra exclusão de responsabilidade, vocês verão que há excludentes de responsabilidade. Então, no direito, tecnicamente falando, a gente denomina de exclusão de causas, na verdade, excludentes de responsabilidade. Quando você lê a palavra causa na verdade o termo, né, causa excludente de responsabilidade, lembra de uma tesoura, tá? Lembra de uma tesoura, porque aqui, se acontecer essa excludente, o nexo causal vai ser rompido e, portanto, preste atenção, e, portanto, a gente não falará aí na responsabilidade civil do Estado, tá? Professor, mas quais são aí as causas de exclusão da responsabilidade? Bom, geralmente a gente tem 3, mas eu acrescentei uma interessante que pode ser cobrada em prova. Tá vindo uma cobrança muito, muito forte aí e falaremos sobre ela, mas principalmente são 3. Culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito, tá?
Professor, o que é culpa exclusiva da vítima? Aqui, a culpa exclusiva da vítima ocorre quando o dano sofrido por uma pessoa decorre única e exclusivamente da sua própria conduta. Ou seja, a própria vítima ali, ela causa o acidente, ela causa a situação e por essa razão ela não pode pedir ao Estado para que ela seja indenizada, tá? Dá um exemplo prático aí, professor. Então imagine que João atravessa o sinal vermelho em alta velocidade e atinge a viatura da Polícia Militar em patrulhamento. Em razão do acidente, João desenvolve diversos problemas de saúde e busca processar o Estado pela conduta. E aí, será que João conseguiria? Não, porque perceba que foi uma culpa exclusiva dele que atravessou em alta velocidade o sinal vermelho, né? E por essa razão atingiu a viatura, que a viatura é um bem público, e aí, por essa razão, não será possível que ele peça uma indenização ao Estado. Por quê? Porque foi ele mesmo que causou, foi ele mesmo que deu causa ao dano, ao evento danoso. Beleza? Então, quando a gente fala de culpa exclusiva da vítima, a gente está falando de um evento que foi causado. A gente está falando de um evento, não. A gente está falando do evento que esse evento, na verdade, esse evento danoso foi causado pela própria vítima. Então, se a própria vítima causou, pela lógica, ela não pode pedir aí uma indenização, né? Vamos seguir. Caso fortuito ou força maior. Esses dois aqui são bem parecidos. E, no geral, eles possuem uma causa em comum, tá? Mas eles se diferenciam. Professor, o que é o caso fortuito ou a força maior? Ambos são fatos imprevisíveis. Ou seja, se escapa a percepção de que aquilo vai acontecer, tá? A imprevisibilidade é comum a ambos. Então, o que é imprevisível, essa imprevisibilidade é comum aos dois, tanto ao caso fortuito quanto à força maior. Embora eles se confundam, tá? Embora a galera confunda o conceito de ambos, a força maior, então preste atenção, a força maior se refere a eventos da natureza, enquanto o caso fortuito geralmente se refere a fatos humanos ou falhas mecânicas. Quando eu dou aula no presencial, eu gosto de falar pra galera assim, quando você pensa em força maior, você faz um link e você coloca assim na frente, Deus. Tá? Por quê? Porque são coisas que decorrem de eventos da natureza e a gente não tem controle, como tá no slide aí, são coisas imprevisíveis, tá? Exemplo aí de força maior. Concessionária de serviço público de tratamento de esgoto e efluentes não poderia ser responsabilizada em razão do volume de chuvas que atingiu o município. Então imagine que tem município aqui de São José da Tapera, onde eu resido. Choveu muito, choveu acima da média que era previsto para o mês de, vamos supor, abril. Então, acima da média. E entupiu o bueiro, entupiu a rede de saneamento. Então, é possível que o município ou a concessionária aí seja responsabilizado? A depender do caso, não. Por quê? Porque eles podem provar que houve força maior. Um evento imprevisível, que foi a chuva, e que essa chuva era acima do limite previsto para o mês. Tá? Então, acima do volume que era previsto para determinado mês, vamos supor, o mês de abril. Então, força maior é sempre um evento que acontece da natureza. Tá? O que é diferente do caso fortuito. Aqui, como está no slide, se refere a fatos humanos ou falhas mecânicas imprevisíveis, tá? É exemplo de caso fortuito. Então, imagine que João dirigiu uma ambulância do município de Itapera. Quando ele estava dentro do município, o pneu do veículo ele estourou e causou um acidente entre o carro do Estado e o particular. Então, o pneu da ambulância estourou e acabou atingindo o carro de um particular. E aí, se ficar demonstrado que o pneu ele estourou por uma falha mecânica e não por sinais aí de mau uso e tal, é possível afastar a responsabilidade civil pelo caso fortuito, tá? Então, força maior, eventos da natureza, eventos que a gente não tem controle, assim como o caso fortuito. Beleza, galera? Então, tanto a culpa exclusiva da vítima, quanto o caso fortuito, a força maior, esses três, eles são excludentes da responsabilidade civil do Estado. Professor, e o que é que acontece? Se um deles acontecer, o que ocorre? Aqui eu tenho o rompimento, ou seja, eles funcionam como uma tesoura.
eles rompem o nexo causal e, portanto, eles não ligam a conduta ao resultado. Beleza? Gente, para o vídeo não ficar tão grande, eu vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo eu trago aqui uma outra causa de excludente de responsabilidade e a gente vai seguindo aí com os estudos de direito administrativo. Beleza? Se você estiver gostando, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos ajudar a galera, vamos estudar para o concurso da Polícia Militar. Show? Um abração a todos, bons estudos e até o próximo vídeo.